Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, fazendo a correção dos exercícios que eu pedi que vocês fizessem como dever de casa. Bem, deixe-me ver aqui quais são os exercícios. Vamos lá. Questões 2, 3 e 4 da página 28. Então, começando aqui na página 28, na questão 2, né, a gente percebe que há aqui um cartaz, né? Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil de largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar, né? E aí a gente tem aquela imagenzinha mesmo de café de bar, né? Aquele cafezinho pequenininho e aquele pote ali de açúcar ao lado pra gente completar a gosto, né? Vamos lá. Disponível em www.facebook.com Ministério da Saúde. Então, isso aqui é um cartaz do Ministério da Saúde, né? Então, a gente percebe que aqui o objetivo é realmente conscientizar a população acerca do consumo excessivo de açúcar, né, que pode desencadear aí uma série de complicações, né, uma série de doenças, inclusive. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo ou pela. Então vamos lá. Olha só, a gente tem aqui o que? Uma publicidade que é produzida pelo Ministério da Saúde. É um texto que foi publicado numa rede social, né, que é o Facebook. Percebam que a linguagem utilizada aqui é uma linguagem simples. Vamos voltar aqui, ó. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? Além disso, a gente tem o quê? Um diálogo com o interlocutor, né, que é caracterizado por essa pergunta que é feita aqui, né, o uso do você. Então, a gente tem marcas aqui do texto oral, né, como você, por exemplo. Ó, o ideal é ir se acostumando. Olha só, não é o ideal é se acostumar, o ideal é reduzir o açúcar, não. O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Então, a gente tem várias marcas aqui do discurso oral, né? Isso aproxima o texto do leitor, né? E por ser uma publicidade aqui do Ministério da Saúde, cujo público-alvo são as pessoas né? O público-alvo é quem? Eu, você, todos nós, né? Então, são pessoas leigas, né? Então, esse discurso mais informal, mais ligado à oralidade, né? O diálogo com o leitor facilita nesse caso. E a gente tem isso na letra E, né? Uso de marcas linguísticas típicas da oralidade, né? O uso do você, né? A pergunta, o diálogo direto com o interlocutor, essa forma ir se acostumando, né? Então, a gente tem algumas marcas aqui, sim, de oralidade, gabarito, letra E. Bem, continuando a questão, na questão 3, a gente tem o seguinte texto. Famigerado, né? Vamos lá. Famigerado é inóxio e célebre, notório, notável. Vós me ser mal não veja em minha grossaria ao não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos, pois, e o que é que é? Em fala de pobre, linguagem de um dia de semana. Famigerado? Bem, importante, que merece louvor, respeito. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao... Bem, percebam que não é um texto de fácil leitura, né? A leitura desse texto vai ficando truncada pelo vocabulário que é colocado aqui, né? E também pela própria pontuação, né? A gente tem muitos pontos de interrogação, né? 2 pontos, e isso vai fazendo, né? Atravancando um pouco a nossa leitura. Apesar disso, eu acho que aqui na penúltima fala, né? Que diz assim, ó. E o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana?
famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito. Né? Então a gente tem essa associação, né, de algumas palavras aos dias da semana. Né? E a gente percebe que são palavras o quê? Palavras de difícil entendimento, palavras mais rebuscadas, né, como famigerado, notório, notável, né, que aparece aqui logo no iniciozinho do texto. Então o que a gente tem aqui é uma associação, né, entre palavras mais rebuscadas, né, e palavras de uso coloquial aí, que provavelmente seriam as palavras do dia a dia, né, do dia de semana, tá? Então a gente tem uma relação aí entre a linguagem coloquial, né, e os dias da semana, assim como entre a linguagem mais rebuscada e outros dias da semana, né, como se essas palavras notável, notório, célebre, fossem palavras de final de semana, de feriado, né, ao passo que nós temos outras palavras aí mais simples para usar no dia a dia, né. Bem, então nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao gabarito letra C, né? Grau de coloquialidade da comunicação, né? Palavras mais coloquiais, de uso mais corriqueiro, né? A gente usa ali no dia a dia, ao passo que outras palavras ganham mais importância, mais relevância, né? Por serem mais rebuscadas, tá? Bem, partindo aqui para a questão 3, que é a última questão que será corrigida, a gente tem aqui também um texto que foi publicado na revista Veja. Vamos lá, vamos à questão, né? Deficientes visuais já podem ir a algumas salas de cinema e teatros para curtir em maior intensidade as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo WatchCine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os sistemas operacionais iOS da Apple, né, ou Android, né, Google. Ao ser conectado à rede Wi-Fi de cinemas e teatros, o app sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no palco com o espetáculo em andamento. O usuário então pode ouvir a narração em seu celular. O programa foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Carlos III, né, em Madrid. Na Espanha, 200 salas de cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios já são exibidos com o recurso do WatchCine. Diz o brasileiro Luiz Mauch, que trouxe a tecnologia para o país. No Brasil, já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança para adaptar os espetáculos deles. Isso é um avanço, concorda? Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que... Percebam que esse texto aqui trabalha com um conceito de funções da linguagem, né? Conceito que nós já abordamos em nossas aulas e que são, sim, fazem parte aí desses conteúdos que a gente chama de coringa, né, da prova do Enem. Sempre aparece, tá? E sempre esse modelo, né? A prova do Enem dá a nomenclatura, função referencial, mas pede para você identificar no texto quais são as marcas da função referencial observáveis aqui. Lembrando que a função referencial focaliza o referente, tá? E, portanto, né, ela costuma ser predominante em textos cujo objetivo é a informação, tá? Textos de linguagem denotativa. E aí a gente precisa identificar, então, nesse texto, essas marcas, né, de função referencial. Né? Então, o uso da linguagem conotativa, texto informativo, tá? Tudo isso pode ser utilizado aqui como exemplo, e aí a gente vai ver o que as opções, né, nos dão. Neste fragmento predomina a função referencial da linguagem porque há a presença de elementos que buscam convencer o leitor, né? Quando a gente pensa em convencer o leitor, né, o foco está no leitor, ou seja, no receptor. Então, isso é característica da função conativa ou apelativa, e não da função referencial. Definem o aplicativo revelando o ponto de vista da autora? Sim, isso acontece no texto, mas isso não é uma marca de função referencial, né?
Evidenciam a subjetividade explorando a entonação emotiva? Não, porque isso é característica da função emotiva. Expõe dados sobre o aplicativo usando linguagem denotativa. Sim, expõe dados sobre o aplicativo. É um texto informativo e há sim o uso da linguagem denotativa, que é característica da função referencial. Tanto o fato de ser um texto informativo, como também de linguagem denotativa. Então a gente chega aqui ao gabarito letra D. Tá? Objetivo é manter um diálogo com o leitor recorrendo à indagação? Não responde a nossa questão, né? Não há aqui um objetivo de manter diálogo com o leitor, né? Por meio de indagação, e isso não é característica da função referencial, tá? Bem, então finalizamos aqui a correção dos nossos exercícios. Eu vou pedir que vocês tenham atenção aqui à descrição da atividade devolutiva ao final desse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!